Olá, eu sou o Luan. Juntamente com o André, com o Lucas e com a Beatriz, nós vamos falar um pouco sobre a adubação verde. O que é essa técnica, como ela funciona, as vantagens e desvantagens, além de aplicações práticas. Como funciona a adubação verde? A adubação verde é uma técnica que utiliza plantas para melhorar a fertilidade do solo, enriquecendo-o com nutrientes e melhorando a sua estrutura. Consiste no cultivo de determinadas espécies, geralmente leguminosas ou gramíneas, que são depois incorporadas ao solo ou mantidas como cobertura vegetal. A adubação verde pode ser realizada em rotação, sucessão ou consórcio com a cultura principal. No sistema de rotação, a área é dividida em talhões, e cada talhão é plantado com adubo verde de maneira rotacionada, com a cultura de interesse comercial. Como eu ia dizendo, assim promovendo a renovação dos nutrientes do solo e o controle de pragas e doenças. Como funciona? A alternância de culturas. A rotação de culturas envolve a alternância de diferentes espécies vegetais em um mesmo terreno, em sequência planejada. 2. Adubação verde como cobertura. As plantas de adubação verde, como leguminosas e gramíneas, são cultivadas como cobertura de solo, entre outras culturas principais. Terceiro, melhora do solo. As plantas de adubação verde contribuem para a formação de matéria orgânica, aumentando a capacidade de retenção de água, aeração e atividade microbiana do solo. Quarto, redução de pragas e doenças. A rotação de culturas e a adubação verde ajudam a controlar pragas e doenças, pois as diferentes espécies vegetais apresentam resistência a diferentes patógenos e pragas. Quinto, benefícios econômicos. A redução na necessidade de adubos químicos e a melhoria da sanidade da lavoura resultam na economia para o produtor. Seus principais benefícios: melhora da fertilidade do solo. A adubação verde contribui para a formação de matéria orgânica, enriquecendo o solo com nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. As vantagens e desvantagens da adubação verde. Como o próprio nome diz, a adubação verde proporciona melhora na disponibilidade de nutrientes no solo, não só pela degradação do material orgânico, sendo fonte de nutrientes, mas isso em conjunto com a ação das raízes proporciona uma melhor ciclagem de nutrientes no sistema, sendo os principais o carbono e o nitrogênio, pelo uso de gramíneas e leguminosas. Além disso, outro fator que proporciona melhor disponibilidade de nutrientes é a maior biodiversidade e a cobertura morta que essa técnica proporciona, levando assim ao aumento das populações de micro-organismos solubilizadores de fósforo e ácidos orgânicos, além dos fungos e bactérias fixadores de nitrogênio. Essa técnica também tem grandes benefícios para o solo, por conta da maior incorporação de matéria orgânica nele, que por sua vez traz melhorias na infiltração e retenção de água, no aumento da TTC, na melhora na formação de agregados, melhora da porosidade, entre outros benefícios. A adubação verde também tem função no controle de ervas daninhas. Isso pode ser pela competição por nutrientes, pela competição por espaços físicos, isso pelo sombreamento ou pela formação de cobertura morta, que atrapalha o desenvolvimento das plântulas, ou também por alelopatia, que são substâncias químicas soltadas pelos adubos verdes que impedem o desenvolvimento das ervas daninhas. Dentre as vantagens da adubação verde, essa técnica possui grande importância no controle de insetos pragas e de doenças. No manejo de rotação de culturas, por exemplo, utilizar adubos verdes que não são atacados pelas mesmas pragas ou são afetados pelas mesmas doenças do que a cultura principal pode causar o corte do ciclo dessas pragas e doenças. Ou ainda, no consórcio de culturas, podem ser usadas más hospedeiras, que são plantas que, quando infectadas, atrapalham o desenvolvimento e a proliferação das doenças. Além disso, o aumento da biodiversidade proporcionado pela adubação verde ocasiona o aparecimento e aumento da população de inimigos naturais, além de polinizadores. Agora, sobre as desvantagens,
O mau planejamento dessa técnica, utilizando espécies que possuem as mesmas pragas e doenças que a cultura principal, pode ocasionar no aumento da população dessas pragas e doenças e na maior ou ainda na maior pressão dessas pragas sobre a cultura principal. Ainda há uma grande dificuldade no uso dessa técnica. Por se tratar do uso de plantas, elas sofrem forte influência de fatores bióticos, como doenças e pragas que podem afetá-las, ou ainda abióticos, como temperatura, disponibilidade de água, condicionamento do solo, fotoperíodo, são fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento dessas plantas. Vamos falar sobre uma das aplicações de adubação verde na pecuária, tanto na reforma de pastagens quanto no trato animal. A pecuária brasileira possui o maior rebanho comercial do mundo. Porém, a taxa de lotação por hectare, em média, não passa de uma cabeça, devido às más formações de pastagens e o manejo. Neste contexto, o consorciamento entre pastagens e leguminosas visa aumentar o índice de fertilidade no solo, onde as leguminosas são capazes de fixar nitrogênio no solo, aumentando assim o melhoramento no ecossistema pastoril. Dependendo da espécie de leguminosas, elas são capazes de fornecer de 60 a 400 kg de nitrogênio por hectare ano, aumentando a fertilidade do solo e todo o ecossistema pastoril. Esse consorciamento reduz a emissão de metano e aumenta o sequestro de carbono no solo. Isso vai proporcionar um maior índice de proteína para o gado, digestibilidade e consumo do animal. Onde todos ganham, quem só sai perdendo é quem não aplica. No momento de reformar para decidir entre a adubação verde e o emprego cultivar, a oleaginosa leguminosa, com a finalidade comercial como a soja ou o amendoim, o proprietário da usina ou fornecedor deverá avaliar o aspecto como a infraestrutura regional para o cultivo e a comercialização, os preços obtidos com os grãos, o custo das sementes, das espécies para os adubos verdes, o histórico fitossanitário do talhão, se é bom, e o período disponível entre o corte e o plantio do novo canavial. De acordo com o Prado, o ambiente da produção para a cana-de-açúcar depende das condições físicas, hídricas, morfológicas, químicas e mineralógicas dos solos, que são, no caso, que elas auxiliam sobremaneira na localização das variedades. O ambiente de produção é dividido em 10 níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2, C1 e E2, conforme os critérios de Prado. Os ambientes de produção D apresentam solos acrílicos, retenção de cátions, água disponível baixa, média, e o potencial produtivo que varia de 72. Ambientes classificados como E e apresentam solo ácricos, com predominância de álicos, saturação por alumínio, água disponível muita baixa e potencial produtivo menor que 68. De maneira geral, em virtude da rusticidade das espécies consideradas do adubo verde, sua aplicação é preferencialmente destinada às áreas marginais ou ambientes de produção caracterizados como D e E, nos quais são esperadas melhores respostas. A grande quantidade de palhiço remanescente da colheita mecanizada de cana crua, estimada entre 13 e 20 de matéria seca, proporcionando inúmeras vantagens agronômicas. Em contrapartida, aumenta os custos, como o preparo de solo na reforma, em torno de 30%, em comparação com o preparo de solo convencional, que nessas condições, a semeadura direta das espécies de adubos verdes e o plantio direto de cana-de-açúcar subsequentes são indesejáveis e encontram o respaldo técnico. Como no sistema plantio direto, os resíduos não são incorporados ao solo, o termo plantas de cobertura é mais adequado do que adubos verdes, pois essas plantas melhoram os atributos
químicos, físicos e os microbiológicos do solo, mesmo mantido em superfície. Com os benefícios da rotação com adubos verdes para a cana-de-açúcar é o controle da erosão hídrica, do assoreamento de suco e da compactação do solo, fixação biológica de nitrogênio e micorrização, redução da população de nematóides, supressão de plantas daninhas e fitorremediação de herbicidas, aumento na produtividade de combos e açúcar.